E, nesse momento, eu gostaria de convidar para o próximo painel, que tem por tema Perspectivas da Irrigação no Brasil. Olha só que tema mais importante esse aqui. Com o Marlos Alves, ele que é diretor-presidente da Algar Farm. Então, seja bem-vindo, Marlos. E também teremos aqui como convidados o Renato Silva. Renato Silva, que é diretor-presidente da Valmont Indústria e Comércio. E também o senhor Matias Micheres, que é produtor rural. Então, sejam bem-vindos. Com a palavra, Marlos Alves. Se achegue. Bom, é uma satisfação receber vocês aqui, o Renato e o senhor Matias, para a gente poder falar um pouco de irrigação, que eu acho que é um tema bem de interesse a todos os produtores aí, e com certeza a gente vai fazer um debate bem legal aqui. Obrigado, Camila. Certamente. Obrigada. E só um recadinho para vocês que estão assistindo, não esqueçam de se inscrever no canal aí no YouTube e também deixe o seu joinha, compartilhe com os produtores rurais que não podem perder esses temas. Vamos lá. Bom, boa tarde novamente aí. É uma satisfação aí tê-los aqui conosco, né, nessa iniciativa nossa aqui de poder trazer temas relevantes. A gente está pegando aí, saindo de um painel bem agitado aí, que foi o painel da fertilidade do solo, mas que foi bem acalorado, mas elevando muito o nível, como não podia ser diferente, com os nomes que estavam ali sentados e discutindo sobre o tema. Bom, eu acho que para começar aí, a gente podia começar se apresentando, até por você, Renato, e também falando um pouquinho da Valmont, da empresa, da estratégia, e depois o senhor Matias também falar um pouco do negócio dele, onde está localizado e das atividades também. Acho que para a gente começar, a gente podia se apresentar aí e falar um pouquinho disso. Legal. Me escuta, Marco? Escuta bem, né? Então, pessoal, boa tarde. Primeiro eu queria agradecer o convite ao Marlos, ao Rogério, e dizer que é um prazer imenso fazer parte dessa feira virtual, e uma feira, um evento do produtor ao produtor. Isso dá, sem dúvida alguma, um peso ainda maior para esse evento. Queria parabenizar também a vocês pela coragem, né? Eu sei que é difícil essa tomada de decisão de estar fazendo uma feira presencial e ter uma coragem em transformá-la numa feira digital, mas, sem dúvida alguma, vocês vão colher ótimos frutos. A gente fez aqui na Valmont e o resultado foi fantástico, mas requer muita coragem para realizar um evento dessa natureza. Quero te parabenizar também a todos por esses debates e ótimos debates e reflexões. Sem dúvida alguma, tem um impacto relevante para o desenvolvimento do agronegócio brasileiro. Queria aproveitar para cumprimentar também o nosso cliente e amigo, Matias Micheles. É um prazer revê-lo e fico muito honrado em fazer parte dessa dinâmica aqui com o senhor. Então, a breve apresentação da Valmont. Eu sou o diretor-presidente da Valmont Brasil. A Valmont Brasil, hoje, ela é composta, dentro do segmento da irrigação, de 3 empresas, né? A primeira é a Vale, que é a principal delas, que a gente tem aí em torno de 60% do mercado de pivô para irrigação. A segunda, que também é líder do mercado brasileiro, que é a Irriger, que faz o manejo para a irrigação, empresa de serviço. E uma terceira, que a gente adquiriu recentemente, se chama Solbras, que é uma empresa voltada para a energia solar, mas com foco muito para o agronegócio brasileiro. Então, essas são as empresas no qual eu tenho o prazer de fazer parte e liderar aqui no mercado brasileiro. Perfeito, Renato. Obrigado aí pela introdução aí. E eu queria ouvir um pouquinho o senhor Matias. Fala um pouco do seu negócio e se apresenta aí para a gente. Boa tarde a todos.
um grande prazer a gente estar participando. Agradeço a equipe Marco, Rogério, Renato. Vou fazer uma leve explanação da minha empresa hoje. Bom, nós somos meus pais são de origem holandesa, vieram para o Brasil e em 1978 nós viemos conhecer o Cerrado Mineiro. Quando viemos conhecer, nós já tínhamos uns amigos nossos que moravam em Patos de Minas, Tamanel. E aí nós animamos a vir para cá, dentro disso aqui é uma nova fronteira agrícola naquela época. Chegamos aqui em 79, eu e o irmão meu, Geraldo, eu tinha apenas 17 anos quando começamos e o meu irmão tinha 19 anos, mas era muito jovem. Com o passar do tempo, no ano seguinte veio a campo. Foi a primeira preocupação naquela época, na década de 80, a falta de alimentos para o mundo, onde o Japão, como ele já estava uma terceira potência do mundo, ele já se preocupava com isso. Aí ele fez um acordo com o Brasil e começaram uma série de projetos. O projeto iniciou aqui em Rai de Minas, foi o Aí nós participamos, no caso eu participei, e fomos aumentando as áreas de produção. Em 1986, nós botamos o primeiro nível central. E aí fomos aumentando a área irrigada, adquirindo as glebas e tal. Então, hoje, a minha propriedade aqui, que são 5 propriedades que eu trabalho, estamos plantando 5 hectares de soja, milho, feijão, 350 hectares de café. Desses 5 hectares, nós temos 2.700 hectares irrigados. As culturas que nós plantamos são a frutificação de semente, as empresas, a corteva, a pimenta, a feira. Trabalhamos também com parceria com a Predileta, plantamos tomate industrial, milho verde, ervilha, plantamos trigo também, soja, feijão, e para algumas áreas nós arrendamos para terceiro para plantar batata. Então, esse é mais ou menos o histórico da minha propriedade. Perfeito, obrigado, senhor Matias. Eu acho que assim, a gente vê num cenário global aí ainda muitas oportunidades relacionadas à irrigação, né? Nós estamos num cenário que traz aí aproximadamente aí 65 milhões de hectares abertos, cultivados no Brasil, e dentro desse cenário a gente vê que a irrigação ainda representa aí em torno de 10%, eu acredito, né, Renato? Em torno de 6 milhões a 6 milhões e poucos aí, hectares irrigados. Como que vocês enxergam aí, como a empresa, a representatividade que tem no segmento, a Valmont, o grupo, como que vocês enxergam a expansão desses números, né? Já que a gente aqui, especialmente na Algar Farm, a gente tem um conceito muito forte de rentabilizar ou gerar mais valor por hectare, gerar mais receita por hectare. Então, esse número de 10% da área total cultivada do país com irrigação, vocês acreditam que existe um potencial? Como que vocês enxergam esse cenário aí como fornecedores ou como principais fornecedores aí do país? Muito bom, Marlon. Eu queria, se você me der liberdade, em compartilhar aí com vocês alguns slides que eu acho que vai ter, se não na sua totalidade, boa parte das respostas das perguntas que você me fez, mas também para alinhar um pouco o contexto com todo mundo. Pode ser? Posso compartilhar aqui? Prometo que vão ser poucos e a gente vai investir a maior parte do tempo nesse debate, na pergunta dos
os nossos ouvintes. Pode ficar à vontade, Renato, vamos lá. E o pessoal que tiver que mandar pergunta, vamos mandar pergunta, que a gente está de olho aqui também. Vocês estão vendo? Enxergam? Sim, estamos enxergando, vamos lá. Tá ótimo. Aqui, então, Marcos, é só para dividir um pouquinho com vocês o crescimento da área irrigada no Brasil. Se vocês olharem desde o nosso primeiro pivô instalado no Brasil, que foi em 1978, na região de Brotas, a gente vem crescendo 50 mil hectares a cada década, né? Então, a gente saiu lá de 80 a 90 com 50 mil hectares, 90 a 2000 com 100 mil hectares, depois 2000 a 2010, 150, e 2010 a 2020, se você olhar, tem uma variação, mas na sua média ali, 200 mil hectares, né? Se você olhar, é um crescimento interessante, mas ainda pouco relevante se você considerar as principais nações do mundo, né? Então, comparando com China e Índia, nós estamos falando aí de 69 milhões de hectares irrigados. A Índia, 67 milhões de hectares irrigados. Eu gosto de comparar muito com os Estados Unidos, não porque eu trabalho numa empresa americana e admiro muito a cultura, a história, mas para mim está muito claro que, em termos de produção de alimento, o nosso principal concorrente é os Estados Unidos. Então, eu gosto muito de comparar com os Estados Unidos. E comparando com os Estados Unidos, vocês podem olhar que nós estamos saindo aí de 7 milhões, com todos os métodos, para 26 milhões de hectares nos Estados Unidos, quase 27. Se você comparar em termos de pivô, nós temos 10% da quantidade de pivô que os Estados Unidos têm. Só para dar um dado interessante, o estado de Nebraska, só o estado de Nebraska tem 70 mil pivôs. Então, é uma diferença a nível Brasil, eu não sei se todos sabem, mas nós estamos falando entre 24 a 25 mil pivôs instalados no Brasil. Então, olha o grande potencial que o Brasil ainda tem, visto a sua disponibilidade diária e água potável, que a gente vai, inclusive, dividir um pouquinho mais para frente. E a importância da irrigação, eu acho que já está muito bem, eu acho que vem gradativamente disseminada, né? Então, os 8% da área plantada no mundo é irrigada, diferente no Brasil, que é menos de 10%, conforme o Marcos falou, mas nós estamos falando que esses 18% eles representam 44% da produção do mundo. Então, para você ver a importância da agricultura irrigada. Entrando um pouco no Brasil, esse slide eu acho muito interessante, que mostra a realidade do produtor brasileiro. Então, quando eu vejo o Matias Mitchell contando que ele começou lá atrás com o pai, e hoje ele é um produtor que trabalha muito bem com telemetria, né, com a parte de manejo, a própria Algar Farm, o profissionalismo que tem na agricultura, esse gráfico mostra muito bem, e sem dúvida a irrigação faz parte disso, né? Se você olhar na década de 90, na época do Collor, a gente colhia lá 58 milhões de toneladas com 38 milhões de hectares. Hoje, nós estamos falando de 252 milhões de toneladas para 65, 66 milhões de hectares. Então, se a gente tivesse que ter a mesma produtividade, se a gente tivesse a mesma produtividade na década de 90 para produzir os 252 milhões de toneladas, a gente teria que ter mais 100 milhões de hectares abertos para a plantação de grãos. Sem dúvida, a irrigação faz parte desse montante, desse processo, mas aqui a gente, e você vem debatendo muito bem no seu evento, porque a gente pode mencionar o plantio direto, a própria conquista do cerrado, a agricultura de precisão, os transgênicos, né, a parte de manejo, que eu acho que a gente cresceu bastante. Aí eu vou mencionar um pouco o clima tropical mais para frente, a agricultura tropical, mas isso mostra que a realidade, a agricultura brasileira é uma realidade, e eu não tenho dúvida que esse crescimento ele vai continuar. Prova disso é esse próximo slide aqui,
que é do USDA, tá? Isso é muito importante reforçar, que nós não estamos falando do Ministério da Agricultura ou qualquer entidade ou órgão brasileiro, nós estamos falando do nosso principal concorrente. E ele está dizendo o seguinte: para alimentar o mundo até 2026, 2027, o Brasil vai ter que produzir 41% a mais, ele vai crescer 41% a mais da sua produção de hoje. Então, se você comparar com qualquer outra região do mundo, fica muito claro que a nossa realidade, lá na década de 70, era importadora de alimento, que hoje produz mais de 1,4 bilhão de toneladas, vai continuar crescendo com produtores como vocês, trabalhadores, pessoas sérias que a gente tem no campo. Então, o próximo slide aqui, que eu gostaria de mencionar, é que se vocês olharem na década de 70, a agricultura era em clima temperado, né? Não se pensava em clima tropical, a agricultura. E prova disso é o que a gente vem mostrando. Então, o clima tropical não só se mostrou mais produtor que o clima temperado, ou capaz de produzir quanto o clima temperado, quanto a capacidade de produzir mais. E muito disso é em função da nossa querida Embrapa, fundada lá em 72 pelos nossos melhores ministros, considerado por muitos, que eu tenho carinho também, que é o Alisson Paulinelli. Então, é um prazer ver essa evolução da agricultura em clima tropical, sendo que com a irrigação a gente pode fazer 2, 3 safras por ano, e num clima temperado, o estado de Nebraska mesmo, a irrigação é para ter uma safra, é para garantir a safra que eles têm, porque depois é inverno, então não faz sentido a irrigação. Então, o próximo slide aqui que eu queria dividir com relação à disponibilidade de água. Então, o Brasil tem tudo para crescer na parte da irrigação em função da disponibilidade de água que a gente tem no Brasil. Nós estamos falando aí de 14% da água potável do mundo, sem considerar os 27 aquíferos que a gente tem no Brasil. Quase 50% da nossa área tem aquífero embaixo. Então, o potencial de crescimento é muito, muito interessante se você considerar a disponibilidade de área e água. E aqui, quando a gente fala área, boa parte, aquele gráfico mostrou disso, que a irrigação é o método para você não precisar abrir novas áreas, né? É para produzir mais com o mesmo. Então, aqui é um tema que eu faço questão sempre de dividir em todas as lives ou palestras, né, como a liderança do setor, para desvincular essa questão de consumo versus utilização. A indústria e os municípios consomem a água precisa ser tratada. A agricultura, através do ciclo de evapotranspiração, a água volta para a natureza. Então, é comprovado isso, que mais de 95% da nossa água ela fica na natureza. Impacto para a população, aqui é só para reforçar alguns impactos relevantes, mas aqui eu menciono 3, o principal delas é alimentar o mundo, a segurança alimentar, a produção de alimento. Segundo, desenvolvimento social e econômico para o nosso país. Prova disso o quanto importante está sendo a agricultura nesse momento tão difícil para o Brasil ou para o mundo de pandemia. E o terceiro pilar, muito importante, que eu acho que a gente precisa reforçar sempre, é a questão da sustentabilidade, é a questão de produzir mais na mesma área. Então, esse é um ponto bastante relevante, que eu acho que está sendo discutido bastante, não só a nível Brasil, mas a nível global. E aqui eu quero reforçar que cabe a gente, como grupo, né, do setor, vender a nossa sustentabilidade, o nosso código florestal, que não tem igual no mundo. Então, esses são os 3 pontos bastante relevantes. Agora, os desafios são grandes, né, em termos, principalmente, começando pelo tema de infraestrutura, e aqui eu menciono energia. Então, felizmente,
E aqui outro ponto de sustentabilidade, se você olhar nossa matriz energética, mais de 90% ou quase 90% é sustentável. Se você olhar no mundo é o inverso, mas a gente não vê pessoas dizendo isso, pelo contrário, acabam tentando mostrar que o Brasil não é sustentável. Depois, financiamento e cultural, eu acho que a pandemia vem trazendo um tema importante, cultural para a sociedade, porque desde a Segunda Guerra Mundial a gente não tem sentido falta de comida. E a pandemia mostrou isso, que a gente pode viver sem uma televisão, pode viver sem uma camisa, mas a gente não pode viver sem alimento. E o mais importante aqui, que é esse segundo, que eu deixo para falar por último, que depende muito mais da gente, da sociedade, né? Desse alinhamento entre a iniciativa pública e a privada, que é para facilitar os processos de licenciamento ambiental, outorga, barragem, né? Então, você pega os nossos rios hoje, boa parte da água vai para o mar, né? Então, a gente até brinca na BIMAG que, pô, a gente é campeão em dessalinizar a água do mar. Então, quando a gente fala barragens, a gente está falando de grandes barragens, a gente está falando de grandes, pequenas armazenagens de água, né? Para que a gente possa usar ela no momento que a gente precisa. Os desafios da empresa, e aqui eu nem digo da empresa, o nosso desafio como um todo, e a maneira como a Valmont vê isso, é a gente continuar trabalhando na produtividade, na eficiência. E eu acho que essas feiras virtuais, esse debate, essas reflexões nos ajudam bastante nisso. E eu acho que é um caminho sem volta. A questão da conectividade é um ponto que, para a gente, tem uma relevância muito grande. E essa pandemia vem trazendo, acelerando essa transformação digital. O segundo pilar, a parte de governança. Então, muito importante a gente trabalhar com a transparência, né, com a equidade, com a contabilidade conforme a lei. E, por último, a gente já conversou um pouquinho, que é com relação à sustentabilidade. Então, está muito claro que as empresas ou os países que não cuidarem desse tema, eles vão, de certa forma, vamos estar na frente, eu diria assim. Então, esse é o resumo, Marcos, que eu queria dividir com vocês, só para abrir para o debate e para contextualizar um pouco como é que a gente está vendo o mercado de irrigação no Brasil. Eu sou um entusiasta do mercado de irrigação, eu fui picado por esse mosquitinho há 4 anos atrás e tem sido um prazer participar dessa transformação aí. Então, eu passo a palavra para você e espero não ter me estendido tanto aí. Não, obrigado, Renato. Eu acho que você conseguiu responder. De fato, a gente tem aí muitas oportunidades no setor. A gente vê que, de fato, comparado ao mundo, a gente ainda está bem aquém de irrigação. E quando a gente fala de irrigação, acho que a gente está falando nada mais do que eficiência de produção, né? A questão de poupar áreas de cultivo, ter um uso mais racional do solo, inclusive, e essa questão do ciclo da água sempre retornando ao sistema aí, né? Então, acho que foi bem respondido até, né? Em relação a essa primeira abordagem. Agora, tem um ponto que eu queria até perguntar para o senhor Matias, como que ele enxerga aí dentro do sistema dele de produção e de gestão. Você tocou num ponto que é a questão da matriz energética. De fato, a gente tem uma matriz energética sustentável, uma matriz energética renovável, né? Enfim, e que nos coloca numa posição até de vantagem em relação ao mundo quando a gente vê essa matriz, né? Porém, do lado da ponta da produção, a gente vê que, às vezes, sempre a gente não tem tido um controle ou mesmo uma previsão dos custos em relação à energia, né? E várias alternativas estão surgindo. Um dos exemplos que tem, inclusive, surgido aí com bastante força dentro da irrigação é a energia fotovoltaica, né? Como alternativa de redução de custo, já que o sistema é um sistema eficiente, que gira mais culturas, que rentabiliza melhor o hectare cultivado, mas isso pode ainda ser melhor, né, senhor Matias?
como que o senhor enxerga essa questão da energia fotovoltaica? Como que o senhor tem trabalhado aí na propriedade do senhor essa questão? O que o senhor tem para contar para a gente aí sobre isso? Bom, o que aconteceu com a gente, por que investir em energia fotovoltaica? Quando nós começamos a mexer com irrigação, em 86, o custo da energia era relativamente baixo. Com o passar dos anos, como que o Brasil também veio a crescer, e a demanda de energia aumentou. A produção de energia no Brasil ela não acompanhou o crescimento do país. Automaticamente, tiveram que começar com essas energias aí, a diesel, a gás, a carvão, isso começou a aumentar muito o nosso custo. Sempre olhando as famílias, os anos, eu notava que o meu maior custo que eu tinha na propriedade, primeiro eram os insumos, o segundo estava empate, era energia elétrica e combustível. Então, a gente começou a sentir que, para nós continuar aumentando as áreas irrigadas, que é um insumo essencial para nós, porque quando você tem uma área irrigada e você deixa em condições de você plantar que não vai faltar água, você investe mais naquele campo. Então, não é simplesmente a irrigação. A irrigação é mais um insumo, dá uma garantia de você tentar extrair o potencial máximo das culturas. E com o passar dos anos, eu comecei a pensar em energia fotovoltaica. Começamos a fazer alguns trabalhos aqui, alguns projetos. Chegou um determinado período aqui, em 1919, eu investi em energia fotovoltaica, onde nós construímos 3 usinas. Uma de 300, outra de 260 e outra de 500. O maior problema que eu tive na época foi que não existia recurso via uma linha do governo que fosse a linha que fosse atrativa. Então, eu tive que fazer essas usinas com recurso próprio. Porque os recursos que eu tinha para mim, no meu negócio, era muito pesado. Era em torno de 1% ao mês, 12% ao ano. Então, eu não achava a viabilidade. Aí começamos, então, a fazer os estudos, uma negociação, e compramos 3 usinas. A gente tentamos um grande problema com a nossa fornecedora de energia, muito grande, inclusive até na compensação da produção dessa energia. Mas, mesmo assim, nós continuamos o projeto. Hoje, então, com 2 usinas estão rodando normal. A terceira usina, ainda nós não conseguimos a licença junto à CEMIG para nós injetar energia na rede. Foi um problema sério que nós tivemos, que, a princípio, estava tudo certo, e depois já não deu certo mais. Então, foi um problema sério. Para nós não perder essa energia que nós estávamos produzindo, que não estava sendo injetada na rede, nós, então, mudamos o sistema para que nós pudéssemos consumir essa energia no período de ano. Então, nós continuamos a energia da CEMIG normal, só que no período de ano, a usina começa a produzir essa energia e ela vai sendo absorvida pelos motores de irrigação. Então, nós temos uma usina de 500 kVA e, pelos testes que nós fizemos, ela conseguiu trabalhar com 600 CV para bombeamento de água. Então, foi tempo que nós não imaginávamos. Quanto às outras usinas, eu tenho alguns dados aqui, e uma usina para nós, para gerar 330 kW, ela nos custou, na época,
R$ 1.600.000. E com 11 meses que ela está funcionando, nós já tivemos um payback de 5,6 anos para cobrir todo o investimento. Em 11 meses, nós já conseguimos recuperar o investimento em 17,98%. Então, ela está acima do que nós imaginávamos no início, nos projetos iniciais, que era em torno de um payback de 7 anos e meio. Então, por que isso também deu essa mudança? Foi porque a energia também ela aumentou muito. De 2019 para cá, nós tivemos 2019, 2020, o aumento da energia elétrica. Então, onde eu falei que, para nós, o ideal era ter uma linha de crédito com uma taxa de juros mais acessível, onde dá um entusiasmo maior para o agricultor para que ele invista nisso aí. Porque isso é uma produção de energia limpa, você não tem poluição, você não tem nada. Você simplesmente vai reservar meio hectare, 1 hectare, e você produz 1 mega de energia. Então, na minha opinião, no meu segmento agrícola, é que a gente sempre pensa em investir em irrigação, por causa da estabilidade, e pelo fato de você manter seu quadro de funcionários ativo o ano inteiro, você dilui o parque de máquinas, e quando eu tiver a propriedade que eu possa botar mais usinas fotovoltaicas, eu vou pôr. Só que seria muito interessante se viesse o outro lado, que seria o lado do governo, poder lançar uma linha de crédito mais atrativa. Porque nós, agricultores, produzindo essa energia, nós não estamos beneficiando só a nós, estamos beneficiando a todos os outros consumidores. Porque o que eu estou deixando de consumir da rede, estou consumindo pela minha produção, outras pessoas vão consumir essa energia. A energia vai estar disponível para outras pessoas. E o que eu entendo é que nós estamos vendo o Brasil saindo desses problemas todos, saindo dessa pandemia, o país vai crescer. O primeiro gargalo que nós vamos ter no Brasil é o fornecimento de energia elétrica. Para mim. Perfeito, muito obrigado, senhor Matias, muito esclarecedor aí. Eu entendo que esse payback que o senhor falou é fruto de um quilowatt-hora menor, né? Um payback aí de 5 anos e meio aí, com certeza é fruto disso. Aproveitando que o senhor está com a palavra ainda, e sempre como produtor eficiente, que o senhor com certeza sempre está buscando alternativas. O senhor já buscou alguma alternativa em relação à energia no mercado livre de energia ou nunca chegou a olhar isso? Eu já cheguei a olhar isso. Inclusive, nós temos a nossa cooperativa aqui, que ela entra no mercado livre comprando energia. Mas como que o meu consumo é alto em energia, eu estou preferindo investir nas usinas, a produção delas eu vou consumir 100% delas. Então, no meu caso, que é a irrigação, o consumo de energia na irrigação é eterno. O que você melhora em projetos, populações de pivô, rendimento de bomba, uma série de fatores que você consegue melhorar. Mas você vai gastar energia o resto da sua vida. Então, eu preferi, nesse caso, como é um custo direto meu, eu preferi, nesse caso, investir em usina fotovoltaica. Esse que foi o motivo da minha decisão. Perfeito. Uma pergunta para o senhor que eu acho que é importante, desse investimento que o senhor fez, né, o quanto dessa energia fotovoltaica, o quanto ela representa dentro do seu sistema hoje já? Ela já representa quantos % aí do sistema? Eu entendo que o senhor teve que optar até pela falta de
de recuperar esse crédito via as linhas de transmissão, o senhor teve que lançar mão de uma alternativa de usar diretamente essa energia no sistema. Mas quando a gente olha essas duas alternativas de usar perto do sistema e direto no sistema e também aplicando os créditos na rede, o senhor tem quantos % aí já de todo o sistema com fotovoltaica? Atualmente, nós temos com 1,2 mega de produção de energia fotovoltaica. Com essa situação que eu expliquei, de uma usina de 500, ela está gerando, mas eu estou aproveitando somente o que eu estou usando. O restante que ela está gerando, eu não estou aproveitando por causa da injeção dessa energia na rede. Então, está tendo essa dificuldade. Já negociamos com a família, tudo, mas ainda vai gastar um certo tempo para eles concluir as obras que eles têm que fazer. Hoje, o que nós produzimos de energia está girando em torno aí de 40% da minha necessidade. Então, por isso que eu volto a frisar que eu pretendo investir mais nos usinas fotovoltaicas, porque ainda eu tenho muita energia para produzir, para poder diminuir o meu custo de produção. Perfeito, muito obrigado. Tá chegando umas perguntas aqui, o nosso tempo já está meio que acabando, é muito rápido o painel para um tema tão rico como esse, mas vamos tentar responder um aqui, Renato, vou fazer para você aí. É uma pergunta do Jaime, ele gostaria de saber por que tão pouca área de cana-de-açúcar é irrigada. Primeiro, Marcos, tu me permite só para fechar esse tema da energia solar, eu só queria fazer uma consideração, porque esse é um tema também para a gente de grande relevância, a gente entende que tem um grande potencial para o mercado brasileiro, sim. Se você olhar o mercado brasileiro hoje, a gente chegou no 3 gigawatts, isso é muito pequeno se comparar com as principais potências do mundo. A grande mudança nesse sistema no Brasil foi dada em 2012, quando teve a regulação, final de 2012, para poder colocar as usinas solares on-grid, né? Mandar para a rede e poder trocar essa troca com as concessionárias. Então, da nossa parte aqui, eu gostaria de mencionar parabenizar o Matias pelo pioneirismo. Sem dúvida, a energia solar vai tomar uma proporção muito grande no Brasil, porque é uma energia sustentável, mas não só isso, a gente tem uma incidência de sol bastante grande, uma das maiores do mundo, inclusive. Então, muito legal o senhor Matias trazer esse ponto. A gente, inclusive, lançou recentemente um pivô movido off-grid, né? Então, sem a necessidade de ter um grid, porque muitas vezes para o produtor é difícil a energia chegar até lá. Então, a gente também está tentando buscar alternativa para potencializar a utilização da energia solar. Voltando para a pergunta em relação à cana-de-açúcar, nosso colega, esqueci o nome. Jaime. Jade. Muito obrigado aí pela pergunta. Eu acho que o desafio, a gente tem algumas usinas hoje já bem evoluídas em termos de irrigação, seja via canhão, seja via gotejo, ou seja via pivô. O que tem variado um pouco, e é o nosso desafio, é que tem algumas regiões que a irrigação é de salvamento, então precisa realmente irrigar. A irrigação desenvolveu mais rápido em termos de pivô para cana-de-açúcar. Outras regiões, mesmo como São Paulo, que tem uma certa regularidade de chuva, mas que a irrigação ela traria um benefício em termos de produtividade relevante, ainda é um desafio, sim. Eu acho que não só na cana-de-açúcar, você pega em outras culturas, né? A gente está tendo um avanço importante em termos de algodão, era uma cultura que ainda não era tão bem irrigada, você pega outras já estão muito bem desenvolvidas, que é o caso de HF, que é o caso de feijão, boa parte do nosso feijão ele é irrigado. Então, é um trabalho, eu acho que junto com as usinas, demonstrando os benefícios. Agora, o que a gente vê
e é muito claro, mesmo nas usinas, é quando ele implementa o primeiro pivô, a tendência é no ano seguinte e as coisas vão gradativamente crescendo. Então, vou dar um dado interessante aqui, Marco. A nossa base de clientes, ele se repete 70% ano a ano. Olha que interessante isso. Isso não acontece em máquina, não acontece em trator, colheitadeira, não. A base de cliente hoje, então, um cara que comprou o pivô hoje da Valmont, por exemplo, ele tem 70% de chance de já ter comprado antes. Então, é um processo, primeiro ele começa lá com seus 100, 200, 300, você pega mesmo o seu Matias, foi assim, a própria a Algar Farm, hoje, eu acho que passa de 40, mas, sem dúvida alguma, começou e depois foi num processo de evolução. Então, acho que é um trabalho em conjunto com o setor e que, sem dúvida alguma, é um benefício de produzir mais na mesma área, rotatividade de cultura, fertirrigação, tem vários benefícios aí importantes que cabe a gente estar junto com o produtor mostrando esses benefícios e comprovando o retorno financeiro e o ótimo payback que o pivô traria, ou a parte de irrigação como um todo. Perfeito, Renato. Eu queria fazer uma última pergunta e já pedir para que você fizesse suas considerações finais, né? Respondesse a pergunta e já fizesse as considerações finais. Nosso tempo, de fato, esgotou aqui. E o tema, né, se quisesse ficar falando aqui mais 1 hora, 2 horas, com certeza tinha muita coisa para falar. Mas tem uma pergunta aqui da Karine, né, que qual é a prospecção de crescimento, né, a projeção de crescimento aí da irrigação para os próximos 3 anos na visão da Valmont. E aí você pode ficar à vontade em responder e já fazer as considerações finais aí de sua parte, Renato. Caroline, obrigado pela Karine. participação, pela pergunta. Hã? É a Karine. Desculpa, Karine, obrigado. Na verdade, Karine, como eu comentei no início, o Brasil hoje está crescendo 200 mil hectares no ano, certo? A gente entende, isso a gente vem discutindo muito com o Ministério da Agricultura e com o Ministério do Desenvolvimento Regional, que a Política Nacional de Irrigação está dentro do Ministério do Desenvolvimento Regional, de que o Brasil deveria crescer pelo menos 350 mil hectares ano a ano. Então, as indústrias, isso a gente fez uma carta, inclusive, via BIMAC, reforçando de que as indústrias estão prontas para crescer 350 mil hectares ano a ano. E eu acho que a gente está muito próximo, sabe? A gente vê um alinhamento maior entre a entidade pública e privada. Então, eu sou otimista em dizer que a gente deve, nos próximos anos, estar conversando em torno de 300 mil hectares de área incremental ano a ano. Esperamos estar nesses patamares aí. Com relação ao fechamento, posso fechar? Então, tá bom. Mas, primeiro, muito obrigado. E realmente fantástico o evento de vocês. Eu queria te parabenizar como produtor, como parte da cadeia, parabenizar o Matias, mas todos os produtores. E se eu pudesse dar uma mensagem, é dizer, vamos continuar acreditando e vamos continuar trabalhando da maneira como a gente sempre vem fazendo e não considerar tantos esses ruídos que acabam vindo de fora. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo, eu acho que a pandemia, se ela não trouxe uma união na sociedade como um todo, que a sociedade está dividida em termos de política, eu acho que a gente está se unindo como setor. Então, eu acho que isso também é muito, muito positivo. E eu faço uma correlação na empresa, né? Imagina se o time da indústria não está conversando com o time comercial, o time comercial não está conversando com o marketing. Então, eu acho que esse alinhamento, eu acho que é muito importante. E aí eu entro no último ponto, que tem muito a ver com isso, que é com relação à comunicação. Então, a gente precisa continuar mostrando o verdadeiro agro brasileiro. E não estou dizendo mostrar o que não é realidade, é mostrar o verdadeiro agro brasileiro. E é isso que vocês estão fazendo através dessa feira, é isso que o seu Matias faz como produtor, em estar investindo em tecnologia. Hoje os pivôs deles são tudo monitorados via distância. Então, eu acho que essa comunicação é muito importante, estar lutando para mostrar o verdadeiro agro brasileiro. E eu não só digo com as
urbana, eu digo também com o resto do mundo que vem aqui apontar que o agro brasileiro não é sustentável. Então, muito obrigado e conte sempre com a gente aqui, viu? Muito obrigado por tudo que vocês fazem como produtor rural para o nosso país. Obrigado, Renato. Senhor Matias, suas considerações finais aí e também o nosso agradecimento aqui pela aula aí, enfim, por compartilhar tudo que o senhor tem feito. Fica à vontade. O que eu tenho a dizer é que realmente a agricultura no Brasil ela tem que ser respeitada pela maneira que nós tocamos a agricultura, pela maneira como nós trabalhamos. Nossa agricultura é praticamente toda de plantio direto. Nós temos os nossos barramentos, nossas represas, são tudo feito para não deixar poluir. E fico falando que o agricultor é o maior poluidor, porque ele é o maior destruidor da reserva florestal e APPs. Isso não é verdade. A Embrapa já mostrou esses dados que o agricultor é o maior preservador disso. O maior poluidor é as próprias cidades, onde não tem o tratamento de outros tratamentos das indústrias e tal. Então, para um Brasil melhor, vamos olhar um pouco para o outro lado. Vamos pegar uma classe e tentar crucificar ela, botando tudo na carteira do agricultor. Não é bem assim. Tem que olhar os outros lados também. Então, isso que eu queria dizer, nós estamos aqui para defender a agricultura, estamos aqui para produzir alimento para o mundo. Foi uma das poucas atividades que não parou com essa pandemia e estamos aqui preservando o meio ambiente. Então, eu tenho que agradecer ao convite, parabenizar vocês pelo evento, possa atingir várias pessoas do Brasil, e tenham um bom proveito de conversando aqui. Muito obrigado, senhor Matias. Renato, então, reforçando aqui, a gente fica lisonjeado de poder tê-los aqui no nosso evento e com certeza vamos ter outras oportunidades aí que sejam presenciais, né? Porque eu acho que nossa classe também não gosta de ficar só nesse virtual, não. Como disse o professor Vitti anteriormente, que isso passe logo e a gente possa fazer o próximo Farming Show, inclusive presencial aí. Muito obrigado.